Podcast Mães Conectadas. Que bom te ver por aqui. Hoje nós iniciaremos uma série sobre volta às aulas e inclusão escolar. A inclusão escolar, ela é um direito, não é uma obrigação. E para conversar sobre isso, nós estamos aqui com a psicopedagoga Natácia Munarini. Seja bem-vinda, Natácia. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada. A Natácia, mais uma vez aqui conosco no podcast, trazendo toda a sua experiência e vivência como psicopedagoga, com crianças atípicas, né, com autismo, TDAH. E hoje nós vamos trazer um pouco essa realidade aqui para o podcast, como incluir essas crianças na escola, entender um pouco o papel da escola, da família, como acolher essa criança e o professor de apoio, né, Natácia? São tantas dúvidas. Isso. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, a parceria, a confiança, né? Hoje a gente sabe, eu como mãe atípica e profissional nessa área, sei o quanto é desafiador o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa rotina, e poder ter esse espaço para conversar com você, que é uma pessoa que está sempre ali, né? Sempre disposta. Eu costumo falar, Renata é desenrolada. Nós precisamos de pessoas assim, sabe, Renata? De pessoas que queiram somar, tanto com o nosso trabalho, quanto com a nossa vida dessa maternidade atípica. Sim. E você está sempre aqui, sempre nos lembrando de quem nós somos e fazendo a diferença. Muito obrigada. Imagina, é assim, né, Natácia? É dar voz à maternidade atípica e não ficar só murmurando e reclamando que não leva a lugar nenhum. É claro que há momentos e momentos, né? Mas a gente trazer assuntos que estão pertinentes à época, trazer em pauta, isso é muito importante. Não adianta só pegar a criança, levar até a escola e a escola faz o trabalho. Não é por aí, né? Eu acredito que há toda uma adaptação que se inicia-se na família. Exato. Né? Primeiramente com aceitação, em busca de um laudo, enfim, isso a gente vai estar conversando durante o podcast. Com certeza. Mas para a gente dar um pontapé inicial, Natácia, você como psicopedagoga, super experiente na área, já foi professora também de universidade, né, Natácia? Sim. Qual que é a sua opinião sobre a inclusão escolar em nível, vamos dizer, Brasil? Uhum. Em nível Brasil. Qual é a realidade hoje que essa escola enfrenta com essas crianças que têm um diagnóstico, um laudo? Sim. Como você disse, eu tenho uma experiência desde 2008 na área da educação. Quando eu fiz a pedagogia, aqui no município de Dourados, ainda não existia professor de apoio, nada, nenhum tipo de legislação que norteava, que acolhia, né? Isso lá em 2006, 2007, onde a gente começou as primeiras discussões, né? E quando eu me formei, eu fui uma das primeiras professoras de apoio. Hoje, quando eu vinha pensando sobre o podcast, eu falei, gente, essa é uma informação muito válida. Claro. Porque naquela época, nós tínhamos pouquíssimas crianças matriculadas. Sim. O processo de legislação ele ainda estava engatinhando, porque a lei de inclusão ela é de 2015. Eu estou falando de 2006, 2007. Então, não se tinha uma lei de inclusão. Tudo que era feito com base na LDB de 1994 e na Constituição Federal, que dava, sim, o acesso, mas muito pouco, muito precário. Então, eu estive com a Elza Pedroso, né, que, em memória, eu lembro dela, assim, com uma garra muito grande, numa luta incessante para incluir essas crianças. E nós éramos um grupo muito pequeno de professores de apoio, auxiliando as crianças e ali tendo aquele primeiro contato, aquela primeira experiência. Sim. Então hoje eu acredito que nós temos um avanço gigantesco, tanto a nível nacional, estadual, municipal. Hoje o que se criou já de legislação, decreto, normativas, regulamentações, é uma infinidade de coisas muito positivas que, ao mesmo tempo que nós temos esse avanço, nós temos esse processo de conquistas na legislação, nós ainda enfrentamos precariedade, infelizmente. Sim. Então, eu acredito que o que você acha da inclusão hoje?
eu acho que já passou por muita coisa. Já melhorou muito, mas a gente ainda está engatinhando, a gente ainda precisa melhorar mais. Muita coisa, né, Natácia? Muita coisa. Vamos entender um pouquinho, depois nós vamos falar sobre o decreto de dezembro, o 12773, né, Natácia, de 2025. Isso. É o mais novo decreto que tem sobre inclusão escolar. Mas antes de tudo, vamos entender o que é a inclusão escolar na prática, que não é simplesmente colocar a criança na escola, né? Sim. Eu acredito que a grande maioria das famílias atípicas tem o aluno, teve uma fala sua que eu achei muito interessante, você fala que o aluno é da escola, não é da inclusão. Isso. Porém, a gente sabe que a realidade não é essa na maioria do tempo, exato, né? Exato. Então, o que seria, Natácia, o que é uma inclusão escolar para os pais que estiverem nos assistindo entender que há um processo por trás disso, né? Sim. Há primeiramente uma aceitação do laudo dessa criança, mas como funciona a inclusão escolar hoje? Sim. Ou deveria funcionar, né? Sim. Quando você fala da legislação, a legislação, ela aponta o que precisa ser feito, mas ela não diz como devemos fazer. Então, hoje a gente tem uma legislação que fala o que é para ser feito em relação ao PEI, que é o planejamento individualizado, Sim. em relação aos recursos, em relação à inclusão dessa criança. Isso está muito claro na lei, mas em nenhum momento nós temos alguém falando, é assim que se faz. Entendi. Essa distância acaba atrapalhando completamente todo o processo. Porque, por exemplo, eu também já fui coordenadora do curso de pedagogia. E eu me lembro, na época que eu coordenava, o quanto era restrito o assunto inclusão. Entende? O assunto deficiência, transtornos. E ali, a gente estava num curso de formação. É onde o professor sai para... E aí há uma briga muito grande em relação à grade curricular desse curso, a implementar essas disciplinas. E por que tudo isso? Não tem, Renata, como a gente falar de inclusão hoje, sem olhar para trás. Sim. E avaliar e observar a história que a inclusão passou. Né? Quando você pega o próprio nome da legislação, você vê mudanças. Lá em... vamos colocar aí, 1999, se falava em integração da pessoa com deficiência. Então, na medida que o cenário vai mudando, o nosso público, quando eu falo nosso público, as nossas crianças com deficiência e transtornos, eles vão entrando um pouquinho mais para dentro da educação geral. Então, hoje a gente já se fala em inclusão da pessoa com deficiência, inclusão escolar dessa criança com transtorno, com dificuldade de aprendizagem. Então, está muito mais ampla essa discussão. Mas é importante observar essa linha, né? Essa linha de cronológica, né? De evolução, de tudo que a gente já evoluiu até hoje. Né? E quando você fala, né, o que é necessário para se tornar prático? É necessário formação, é necessário a aceitação do laudo, né? Eu, como mãe atípica, o meu filho demorou a ter laudo, e eu sei que essa é a realidade de muitas famílias. Então, há esse distanciamento do que é prático e do que realmente acontece. Entendi. E, na verdade, você matricular uma criança atípica na escola vai muito além do que você ali na coordenação e fazer uma matrícula, né? Sim. Eu falo também como mãe atípica que até eu faço, Natácia, uma carta. Sério, gente, pega uma carta de apresentação do Matheus. Sim. Ali é um pontapé inicial para a escola conhecer o meu filho, porque não é, aqui nós não vamos só falar da obrigação da escola, mas também tem o outro lado que é a obrigação da família. Sim. Né? A matrícula, hoje nós temos a garantia da matrícula. Então, por exemplo, a escola ela não pode negar essa matrícula. O aluno ele precisa ter acesso àquele ambiente. Sim. As escolas particulares tem uma outra dinâmica, mas quando a gente fala em escola pública, a matrícula é a garantia. Então, o aluno a criança tem garantido. Mas não é só essa garantia que a gente precisa. Matricular não dá garantia de que ele vai ser incluído como ele deve. E aí, quando você fala dessa carta que você faz do Matheus, isso é uma dica que a gente pode deixar aqui para os pais que estão assistindo, para as famílias, importantíssima.
né? Quem é meu filho? Sim. Assim, isso pode acontecer para todas as crianças Sim. que estão entrando pela primeira vez na escola. Mas quando a gente fala do nosso público, das nossas crianças, é você deixar ali muito claro algumas informações de quem é a minha criança, de quem é meu filho. E uma coisa que nós falamos um pouquinho no outro podcast, a gente vem falando também nas redes, né? Se aproximar da escola. A escola, ela é um ambiente diverso. Então, ali passa inúmero. A própria inclusão, ela é sobre a diversidade e não sobre a pessoa com deficiência. Sim. Então, ali dentro da escola, você tem inúmeras situações, públicos das mais diversas origens, pessoas carentes, pessoas que não têm o pai ou não têm a mãe, famílias desestruturadas, tudo isso é inclusão. Tudo é inclusão. Então, levar o meu filho com deficiência é mais uma pessoa, é mais uma situação para aquela escola, que já é diversa, já é diferente. Então, eu preciso me aproximar dessa escola de modo que eu consiga passar para eles um pouquinho da minha realidade. Sim. E a escola, em contrapartida, precisa estar aberta também para receber, né? Para receber essa família, essa mãe, essa criança, antes do primeiro dia de aula. Eu falo que a matrícula escolar de uma criança típica, ela começa nas férias. Sim. Quando a mãe começa a caminhar, a buscar, procurar escolas que sejam inclusivas, né? Porque não é você só matricular a criança e ali virar um depósito de crianças. Isso a gente está falando do autismo nível 1, nível 2, 3, TDAH. É claro que com as crianças com um cognitivo comprometido, assim como meu filho, né? Sim. É uma síndrome mais ultra rara, é um pouquinho diferente. Mas, Natácia, uma dica para quem estiver nos ouvindo: uma escola inclusiva, o que ela precisa ter? Ela precisa ter um canal aberto de comunicação entre família, coordenação, professor de apoio, que depois a gente vai explicar também o que é o professor de apoio, o professor regente. Ela precisa desse canal que esteja todo aberto, aceitar os terapeutas dessa criança, eu acredito que é muito importante também. Então, assim, para uma escola ser inclusiva, qual é o sinal que você falaria para uma mãe? Fala, olha, se tiver isso daqui, vai em frente. Não, se tiver isso daqui, cai fora. Eu vou fazer aqui um parênteses, né? Eu hoje estava dando uma lida em algumas atualidades, porque todo dia sai coisa nova, né? E aí eu peguei um trecho de um exemplo, né? Por exemplo, hoje nós temos parques inclusivos, né? Então a gente imagina a escola como um parque. E esse parque, ele tem inúmeros obstáculos. Então, por exemplo, o Matheus que, né, depende para locomoção. Então, esse parque precisa estar adaptado. Crianças que têm dificuldades para se locomover, por exemplo, na grama, ele precisa estar adaptado. Crianças que não entendem um pouco de regras, têm dificuldade de socializar, esse parque também precisa estar adaptado. Então, a gente imagina a escola como esse parque, com um lugar que todas as crianças querem brincar. Isso é universal. Você falou em parque, lembra de criança que gosta de brincar. Sim. Mas aí eu preciso de um parque que atenda o Matheus, o Pedro, que tem umas limitações na comunicação, né? Então ele precisa ter adaptações para que as crianças possam brincar. Sim. Então uma escola inclusiva é isso. É uma escola que tem adaptações, que tem recursos, que tem possibilidades de atender aquilo que é diferente. Aquela criança que destoa, que precisa de algo a mais para desenvolver. Então, só isso aí a gente já tem uma lista de coisas para implementar. Sim. Né? Que seria esse acolhimento inicial. Essa escola está disposta a receber esse pai. Uma mãe mesmo me perguntou, mas eles vão aceitar que eu vá lá antes de voltar às aulas? Falei, sim. Eles devem aceitar. Vai ser aluno deles. Sim. Então, o seu papel é levar e o papel deles é receber. Uma semana antes das aulas começar, 2 dias antes, para poder trabalhar com essa previsibilidade. Isso, gente, quando a gente fala da criança que está indo pela primeira vez, ou da criança que está mudando de escola, ou da criança que já está naquela escola. Como é o caso do Pedro, que é extremamente ansioso. Então, eu peguei e levei ele. Levei, tinha funcionários lá, e aí eles são muito receptivos, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse acolhimento. O acolhimento. Né? No ato da matrícula,
quem faz essa matrícula, né? Porque por que eu falo que não é um aluno de inclusão? Ele é um aluno da escola. A secretária da escola ela é a mesma para todas as crianças, não tem uma secretária separada para atender o meu filho. Então ele é um aluno da escola, ele não é um aluno da inclusão. Ele precisa de adaptações para estar naquele lugar. Ele vai precisar de adaptações, mas a matrícula dele é dessa escola. Então cabe a essa escola ter primeiro passo, primeira situação, tá disposta ao acolhimento da família, e a família procurar. Porque a gente também tem o lado da família, que às vezes se sente envergonhado, atarefado demais, acha que o processo de inclusão da criança vai acontecer de forma natural, rápida, sem necessidade de adaptação. E quando a gente fala do nosso público, a gente sabe que não é bem por aí. A gente precisa de adaptações. Então, o primeiro passo, eu acredito que seja esse acolhimento. E aí a gente entra nas outras questões, né? Como você mesma disse que vamos falar aqui. O professor de apoio, os recursos necessários para tudo isso, né? Acho que é isso. Para a grande maioria das crianças atípicas, Natácia, vamos falar um pouquinho do autismo, do TDAH, que eu acho que é o que mais hoje é falado e é mostrado nas redes, né? Porque a gente tem a questão das síndromes raras, a questão do cognitivo não tão preservado, mas aí é uma minoria, mas não deixa de ser aluno. Mas vamos focar um pouquinho no autismo, TDAH. Qual que é a principal estratégia que um professor, por exemplo, professor regente, né? Ele precisa se utilizar para atender essa demanda dessa sala? Porque tem ali as crianças típicas, vamos dizer assim, sem laudo, né? E tem as crianças atípicas, com autismo, TDAH. Aí vem os níveis do autismo. Até que ponto uma criança autista, ela pode ser, vamos dizer, independente dentro de uma sala de aula, né? E a partir de que ponto essa criança precisa de um professor de apoio? Até se você puder explicar um pouquinho antes para nós, o que é o professor de apoio? Porque tem muita confusão. Tem pessoas que acham que o professor de apoio é o professor regente do seu filho, enfim. Sim. Mais uma vez, a gente cai na questão dos avanços. O decreto que você disse. Nós tivemos 2 decretos, na verdade, no final do ano, né? Deixa eu ver o número aqui. 12773, né? Que é o de dezembro. Foi em outubro. É o de dezembro. 12686, que é o de outubro. Que veio, assim, com algumas mudanças muito radicais. E aí, em dezembro, saiu o 12773. E o que ele traz de novidade? Ele traz o estudo de caso, Renata. O estudo de caso, ele já deve acontecer, mas ainda não acontecia nos moldes e com a obrigatoriedade que o decreto traz. Então, o estudo de caso, ele vai reunir a equipe escolar para estudar aquela criança. Ele vai reunir os profissionais multidisciplinares, por exemplo, pode ir os terapeutas junto ou eu estou fazendo confusão? Ou é só da escola? Esse é o diferencial. A possibilidade da gente levar também os terapeutas, porque na escola nós temos professores, especialistas nas áreas, temos psicopedagogos, mas nós não temos o fono, o terapeuta ocupacional, o psicólogo ABA. E quando a criança já tem um laudo, já está em andamento esse tratamento, todos esses profissionais podem contribuir muito para o espaço escolar. Porque às vezes é uma criança, como você disse, né? Tem o TDAH, o TEA, o TOD, também é um público que a gente precisa falar e precisa... É um pedido de ajuda de muitas famílias, porque eles são muito incompreendidos. Então, talvez essas crianças, por exemplo, que têm uma hiperatividade física muito grande e não fica sentado, não consegue ficar parado, tem dificuldade para copiar do quadro. O TO, ele é indispensável no desenvolvimento dessa criança. É o TO que vai ter a informação do que aquela criança precisa nesse momento, né? Então, ele vai poder contribuir para esse estudo de caso. E aí, quando essa criança... Isso é para se acontecer nos primeiros 30 dias letivos. Que está se organizando e se adaptando. Se adaptando. É ali que nós vamos conhecer o nosso público. Aquele aluno que já é um aluno da escola, ele já deve ter o PEI dele pronto, que é o Plano de Ensino Individualizado. É diferente do PAEE.
que é o plano do atendimento educacional especializado. Então, são coisas diferentes, Sim. mas que sempre vai permear as mesmas pessoas, que é o professor que está ali responsável pelo AEE, pelo atendimento educacional Sim. especializado, e o professor regente. O professor de apoio, ele é uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa. Então, hoje, o meu filho, ele é aluno do professor regente. Mas aí o professor de apoio segue, vamos dizer, as regras do professor regente. Exatamente. Quem vai determinar o conteúdo, as atividades, é o professor regente. Quem vai dar o suporte para que o meu filho consiga fazer essas atividades e aprender e ter os objetivos alcançados é o professor de apoio. Ele é um suporte, ele é um mediador. É como se, quando eu costumo, geralmente as crianças com TOD, eles têm muito problemas na hora do recreio. Sim. Né? Porque são crianças geralmente têm um TDAH associado, muito impulsivas, têm falha de controle inibitório. Então são crianças que brigam, agressivas e que não têm maturidade, não têm condições de resolver conflito. Então, ali cabe um professor, um profissional de apoio para resolver esses conflitos, por exemplo, na hora do recreio. Entendi. Entendeu? Porque às vezes essa é uma criança que, se ela estiver dentro da sala de aula, organizada, medicada, regulada, ela vai conseguir ter acesso ao conteúdo. E não vai ser necessário ter um professor de apoio o tempo todo do lado dela. Sim, ela flui, né? Ela flui. Já outras situações, por exemplo, no caso do Pedro, uma criança que gosta muito de sair da sala de aula porque tem essa hiperatividade. Né? E no caso dele que tem outros comprometimentos, ele precisa de um professor de apoio que esteja mais ou menos o tempo todo supervisionando. Sim. Assim dentro da sala como fora. Então, isso é importante ficar claro. O aluno, ele é um aluno da escola. Ele é um aluno do professor regente. O professor de apoio, ele está ali para dar um suporte. E isso, muitas vezes, acontece de forma equivocada. E nós não estamos aqui, nós conversamos quando a gente planejou. Sim, nós não estamos aqui para julgar o trabalho desse professor. Não, vamos esclarecer, né? Esclarecer. Então, o que falta, né? Quando você pensa, tá? Então, o que precisa ser feito? A gente precisa de formação. Esse professor precisa passar por formação. Porque muitas vezes o que ele fez na graduação, tanto é que o novo decreto traz exigências para a formação do professor de apoio. Eu estava lendo o novo decreto, parece que são 180 horas para a formação do professor de apoio. Aí, no mínimo, né? Isso, exato. Vamos falar um pouquinho do professor de apoio, Natália, em si? É o professor de apoio que vai pegar essa atividade do professor regente e adaptar para essa criança? Como que é esse processo? Porque a gente tem ali, por exemplo, eu estava vendo na rede social essa semana uma criança autista nível 2 que ela não pode pegar folha. Ela vê folha, ela rasga. Sim. Aí o professor de apoio foi lá e plastificou todo o material. Sim. Né? Então, assim, até onde vai a autonomia, vamos dizer assim, do professor regente e quem faz essa adaptação toda desse material para uma criança que precisa de um professor de apoio, né? Aí essa é uma pergunta de milhões. Estamos aqui para tirar dúvida, minha gente. Vamos fazer assim, coloquem aí nos comentários quem que você acha que tem que fazer a adaptação do material. Vamos lá, a Renata me pega assim numa situação, me coloca numa situação que eu vou te contar, viu, Renata? Mas é assim... É sua opinião, não é que é o que é praticado nas escolas. É assim, não tem como pensar na criança com deficiência sem pensar no ensino colaborativo, sem pensar numa atuação em conjunto, num trabalho de equipe. A gente não pode responsabilizar uma pessoa para fazer esse tipo de adaptação. Entendi. Entende? Tem que ser um trabalho em conjunto, tem que ser um trabalho de equipe. Porque, por exemplo, o professor regente, ele pode fazer isso. Ele pode. Só que ele tem uma carga horária para ele cumprir. Dentro dessa carga horária, ele tem a hora-atividade dele. E é nessa hora-atividade que ele precisa adaptar o material. Mas aí, que horas que ele vai elaborar a prova, corrigir a prova, pensar nas atividades das outras crianças? Sim. É na hora-atividade também. Plastificar um material, eu sei porque eu tenho plastificadora. Você leva horas para encadernar um livro. Tudo bem que esse é o material que ele vai usar o ano todo. Mas aí é justo que ele faça isso no domingo? No final de semana?
O professor de apoio, muitas vezes ele está ali e ele está acompanhando e não cuidando. Não é babá. Acompanhando, ele não é babá, ele está babá. acompanhando essa criança às 4h20 que a criança está dentro da escola. Ele não tem 10 minutos de recreio. E aí, que horas que ele vai plastificar e pensar isso? É justo que ele faça isso no domingo? Então, por isso que a gente não pode pensar nessa inclusão sem pensar num trabalho em equipe. Da sua opinião, você acredita que falta profissionais para atender esse público? Por exemplo, igual você falou agora, o professor de apoio está ali com uma criança durante 4 horas. E quando o professor está ali, o professor de apoio está ali com 2, 3 crianças, 5 crianças, TH, TOD, autismo, todas. Como que faz, Natácia? Não faz, né? Não faz. Aí é onde a gente chega, que talvez a gente pode deixar para o próximo, o grande caos da educação. Porque aí a escola, só um parênteses, a escola faz de conta que ensina, a criança faz de conta que aprende e a família faz de conta que está tudo bem. Que está tudo bem, exatamente. Porque é um caos. Claro, né? Porque assim, quando nós fizemos o nosso primeiro podcast, uma fala Sim. que ficou bem marcada, Sim. que foi a criança, ela não está ali só para socializar, ela está ali para aprender. Sim, não é? Exatamente. Então, eu preciso que o meu filho aprenda alguma coisa. Só que eu também preciso que essas outras 5 ou 6 crianças com laudo, sem contar aquelas que não têm laudo, também aprendam alguma coisa. A gente não pode deixar que só a socialização fique pairando dentro daquela escola. Precisa haver conteúdo, precisa haver aprendizado. É aí que a gente entra no PEI, no planejamento individualizado. Sim. A gente entra na questão do estudo de caso. Porque quando esse estudo de caso é feito no início do ano, ele vai levantar quais são as potencialidades daquela criança. Se esse material, por exemplo, crianças que não gostam de folha, e outra dica, mais uma dica aqui pra gente deixar. Muitas crianças não gostam do papel impresso. Não gostam, não flui, não rende, é algo que só não tem função. Sim. Diferente de quando você faz um material encadernado, onde ele pode escrever e apagar. Então isso aí é um exemplo. Tá. Fazer esse material, o professor precisa entender, a escola precisa entender que é um ganho gigantesco, porque ele vai reutilizar esse material inúmeras vezes. Sim. Mas esse material, essa construção, essa adaptação, tem que constar lá no PEI. Precisa estar lá no PEI desse aluno, para saber qual é a necessidade. É uma criança que não se adapta à folha solta, está no processo inicial de alfabetização, então ele precisa de um material adaptado. E esse material ele vai ficar ali na escola, ele vai ser reutilizado. Vamos entrar então no PEI. Natácia, você já citou que é o programa... É o plano de ensino individualizado. Ensino individualizado. Isso. O PEI, ele é obrigatório para todas as crianças atípicas. Exatamente. Cada criança, seja a Maria com autismo nível 1, ela precisa de um PEI. Sim. O Joãozinho com autismo nível 1, ele Sim. também precisa do PEI. Por Sim. quê? Porque são crianças com um laudo parecido, porém cada ser é único, Sim, certo? Sim. Dentro desse PEI, ele tem só as questões, só não, ele tem as questões pedagógicas, mas ele também lá cita a necessidade de um professor de apoio durante o intervalo, durante o lanche. Lá também cita se a criança precisa de ajuda ao ir ao banheiro. Porque assim, eu tô trazendo a realidade nua e crua mesmo, que é a dúvida da família, né? E da escola também. E da escola também. Sim. E assim, após esse PEI pronto, a família pode ter acesso? Sim, a família pode ajudar a construir. Pode ajudar a construir. Entendeu? Esse novo decreto, ele traz ainda mais essa obrigatoriedade em relação ao PEI, porque há a possibilidade da equipe que atende a criança, dos pais, da família, da mãe, participar da elaboração desse PEI. O que a gente precisa, Renata, é entender que não é só um documento, só uma burocracia. Para ficar na gaveta, né? Para ficar na pasta do aluno. Tudo precisa ser muito bem documentado, muito bem pensado, estruturado, para que a criança tenha sucesso.
Não significa que fazer o PEI vai resolver todos os problemas da inclusão. Não é isso, porque são muitos problemas e a gente precisa ir resolvendo. Sim. O PEI, ele dá possibilidades para você ensinar a criança dentro daquilo que a criança é capaz de aprender. Entendeu? Então, se é uma criança que está, por exemplo, no segundo ano, né? Primeiro e segundo ano são anos fundamentais para a alfabetização. Sim. Então, a criança precisa, até o final do segundo ano, estar alfabetizada. Isso é uma criança sem laudo? Qualquer criança. Qualquer criança. Porque a alfabetização ela é um direito de todo mundo. Tá, mas aí entra a capacidade da criança. Isso, e aí que vai entrar o PEI. Então, tá. a criança, para qualquer criança, até o segundo ano, ele tem pré, primeiro e segundo, para ter todas as bases da alfabetização. Todos bem equilibradinho, bem formadinho, todos os pré-requisitos, que a gente chama, né, pré-requisitos da alfabetização. Tá. Chegou no terceiro ano, então, a gente tem a maioria das crianças alfabetizadas. A criança autista, talvez a criança com TDAH, a criança com deficiência intelectual, a criança com dificuldade de aprendizagem, porque ela entra no novo decreto também. Ela ainda não está alfabetizada. Então, ela não vai conseguir acompanhar o conteúdo do terceiro ano, que é um conteúdo muito mais difícil, que é um conteúdo muito extenso, que já envolve letra cursiva, cópia do quadro, correções, entendeu? Então, ela precisa do acesso dos conteúdos anteriores, dos pré-requisitos para que ela possa ser alfabetizada. E aí entra o PEI. O que essa criança ainda não sabe? Ela não sabe as vogais. Então, o primeiro bimestre vai ser voltado para o reconhecimento das vogais. E aí a gente vai pensar, o professor lá da sala de recursos, do atendimento educacional especializado, junto com o professor regente, junto com o professor de apoio, quais atividades nós vamos oportunizar para essa criança, para que ao final do primeiro bimestre ela esteja reconhecendo as vogais. Isso é o PEI. Se eu só jogo essa criança lá, dou qualquer atividade, aplico qualquer avaliação, vai chegar no final do primeiro bimestre, o que é que eu sei do que ela sabe? Muito pouco. Porque aí ela pode só pintar, ela pode só fazer atividade manual. Não se tem um objetivo. E aí a gente tem percas. É um tempo que foi perdido, é uma falta de organização, onde a gente poderia simplesmente colocar como meta, né, a curto prazo, reconhecimento das vogais. Ah, mas o conteúdo do terceiro ano é outro. Tudo bem, mas se a minha criança ainda não reconhece as vogais, como é que eu vou? Como que você fala pra mim, não, Natácia, vem aqui que hoje nós vamos gravar em alemão? Não tem como. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem como. Não tem como a minha criança acompanhar o conteúdo do terceiro ano se ela ainda não está alfabetizada, se ela ainda não tem noções de consciência fonológica. Cadê o fono dessa criança? Por que a resistência em receber o fono? Não precisa ter resistência em receber o fono. O fono é indispensável nesse processo de alfabetização. E tudo isso está no PEI. Precisa do fono, precisa do TO, precisa de tudo. Exatamente. E aí, no PEI, a gente pode, né, organizar melhor esse assunto, mas o PEI, ele é um documento que registra tudo isso. Registra o que falta. Olha, em termos de conteúdo, falta isso. Então, a gente vai colocar esse conteúdo. Como que nós vamos fazer isso? Então, tem que ter lá. Tem que estar descrito. Nós vamos fazer através de atividades de colagem, nós vamos fazer através de quebra-cabeça, nós vamos fazer através de jogo da memória. É um roteiro. É um roteiro. Um roteiro organizado, dentro daquilo que a criança precisa, da necessidade. A criança está no terceiro ano e ainda não saiu das fraldas. Tem que estar no PEI. Não, mas a escola não é clínica. A gente sabe que não é clínica. Não é. Mas a criança está de fralda dentro da onde? Da escola. Então precisa estar ali. Né? E essa questão das fraldas mexe muito comigo, porque foi uma experiência que eu vivi muito tempo com o Pedro. Então, por exemplo, quando o Pedro foi para uma escola um pouco maior, eu mandava mudinhas de roupa, mas eu não mandava de fralda. Não mandava de fralda. Porque era importantíssimo, ele estava no pré-1. Ele precisava sair das fraldas com 5 anos.
E aí eu tive uma conversa com a escola, pedi ajuda, solicitei. Naquela época ainda não tinha o PEI, né? Mas entrou como objetivo. É que os processos de evolução da criança, tanto em clínica, como você disse, em casa, ele se estende para a escola. Com certeza, ela passa 4 horas ali, 4 horas e meia ali. Então não tem como tirar do objetivo dessa criança essa situação. Sim. Tem que manter, e aí tem que estar nesse PEI. O PEI é como se fosse assim, um retrato. A identidade da criança ali, criança, né? Exato. Do mesmo jeito que você leva uma cartinha do Matheus dizendo quem ele é, quando o profissional vai na escola, ele precisa ter essas informações. Sim. Né? E essa carta, eu falo assim, que até inclusive antes de vir pra cá, a escola me ligou e falou, Renata, reunião tal dia, contrataram professora de apoio pro Matheus. Imagina como é que tá o coração da mãe, né? E aí eu vou fazer a cartinha, tudo bonitinho, levar o Matheus. Essa carta, ela pode estar dentro do PEI ou ela é adaptada às informações inclusas dentro do PEI? Pode. A consultoria, cada data. Não pode, porque assim, quando agora, né, se nós tivermos realmente aqui, vamos falar a nível local. Sim. Se nós tivermos alguma mudança em relação a esse decreto, porque eu também não sei, a gente não voltou às aulas ainda, então a gente não sabe como é que vai funcionar. A gente tem um histórico do que acontece, né? Antes de eu falar isso, para encerrar um pouquinho sobre o PEI, que é importante deixar claro também, Renata. Por exemplo, no caso do Matheus, ele já estudou nessa escola antes? Já. Então, essa carta ela é importante. Mas o que a escola tem de informação do Matheus já previamente coletada, também é importante. E tem que estar no PEI. Exatamente. Por isso que o PEI do aluno que já é da escola, ele tem que estar pronto no final do ano. Eu não tenho que esperar 30 dias de aula para fazer o PEI dessa criança que já era aluna minha o ano passado. Vou perguntar na escola. Entendeu? Entendeu? Entendi. Porque o aluno já é da escola. Então, eles já sabem o mínimo do que o Matheus consegue, do que ele não consegue, do que ele faz, do que ele precisa de ajuda, do que ele faz sozinho. Entendi. Entendeu? A escola, ele passou quanto tempo ali dentro da escola? Então, ele já tem esse retrato. Então, vamos partir do princípio do que ele já fez no ano passado e aí vamos melhorar isso para esse ano. Aí chegou lá em junho, maio, olha, gente, o Matheus já está conseguindo fazer isso aqui. Só que ele agora começou a ter dificuldade nisso daqui. Vamos mexer no PEI. Mexe ali na organização, na burocracia do documento e toca o barco. São bastante informações, né, Natácia? Então, para você que está nos assistindo e tem interesse nesse assunto de inclusão escolar, volta às aulas, lá no meu canal do YouTube, @maternidade atípica, vai ter uma série, né, Natácia? A Natácia já está convidada, nós vamos tratar de outros temas também a respeito deste assunto. E o que eu gostaria de falar, Natácia, agora como mãe, e a Natácia também como mãe atípica, não sei se você concorda comigo ou não, mas não seja a mãe boazinha. Isso não quer dizer que você tem que ser mal educada, não é isso. Exato. Mas cobrar e também fazer a sua parte, porque não é só o papel da escola a inclusão, mas eu vejo assim, eu sempre fui e sou muito presente, tanto na vida escolar da Giovana, que é minha filha mais velha, não tem laudo, quanto do Matheus. Sim. E assim, para a escola também é um aprendizado. Então, você ser a mãe chata muitas vezes é você estar olhando o seu filho. Por exemplo, o Matheus não fala, então quem fala por ele sou eu, né? Então esse contato, tudo isso que você nos explicou é de grande valia para quem está nos assistindo e reassistir esse episódio e os outros mais que vão vir, porque são dicas na prática que a gente está passando de uma realidade da Natácia como psicopedagoga profissional, super experiente, com anos de caminhada, mãe atípica também do Pedro, autista, né, Natácia? Sim. E eu como mãe de uma criança com cognitivo comprometido, enfim, uma longa história. Realidades diferentes, mas que se funilam para o mesmo objetivo, né, Natácia? Então, eu acredito que a família participativa, ela só tem a ganhar, não a família, mas o aluno. E a escola também, né? O que acontece, Renata, muitas vezes é a falta de confiança. Né? Porque isso não em relação à escola, isso em relação ao mundo. Sim. Nós, mães atípicas, nós temos uma defesa
muito grande em relação aos direitos das nossas crianças. Né? Porque, igual você falou, Mateus não fala, quem fala por ele sou eu. Sim. O Pedro até fala, mas ele tem uma grande dificuldade de se comunicar. Quem se comunica por ele sou eu. Sim. Por mais que ele receba, né, suporte, tudo, e faça as terapias, sou eu que estou ali, diante das mais diversas situações. Sim. Então, às vezes, o que acontece com nós é a falta de confiança na escola. E tá tudo bem. Você tá entregando o seu maior ouro ali, seu maior presente, o seu, né, a sua coisinha mais vulnerável do mundo, Sim. aquele serzinho mais indefeso. Você tá entregando pra escola, para pessoas que você não conhece a história, para pessoas que você não conhece de onde veio, quem são. E precisa confiar, né? A confiança, a gente precisa confiar, porque lá tem pessoas que estão há muitos anos naquele lugar, fazendo aquilo ali. Então, sim, o primeiro passo é confiar. É confiar. E aí cobrar. O Lucelmo, ele fala, até estava assistindo um podcast, aquele que você me mandou, Sim. ele fala muito da fiscalização. Sim. A inclusão, ela tem alguns processos que ela precisa para fazer acontecer, que é a regulamentação, nós já temos. Desculpa, gente. A regulamentação que nós já temos, os investimentos, falta muito recurso, e a fiscalização. Então, todas as mães que passam pelo meu consultório, eu sempre dou essa dica. Vocês precisam fiscalizar. Eu não tô na escola todos os dias, porque eles acreditam muito no meu trabalho. E realmente é o meu papel fazer o papel do psicopedagogo, gente, é fazer a visita escolar. Sim. É fazer o meio de campo. É intervir ali para que a criança tenha acesso ao PEI, ao professor de apoio. É fazer as coisas funcionarem. Esse é o papel do psicopedagogo. Mas eu sempre cobro da família, da mãe, essa fiscalização. Porque eu não tô lá todo dia. Então, por exemplo, fui na escola, passaram-se 3 semanas. O que aconteceu nessas 3 semanas? Eu, como mãe, eu preciso ir lá e perguntar para esse professor. Eu preciso saber, eu preciso de informações, eu preciso que venha recado na agenda. E aí, quem é que conquista esse espaço? A mãe e a escola. São entre eles que isso vai, de fato, acontecer. Né? Mas para isso eu preciso confiar e fiscalizar. E aí, cobrar. Sim. Poxa vida, Natácia, você já fez a visita. Já passou-se 3 semanas. Eu fui na escola. Toda vez que eu busco meu filho, eu pergunto como tá. Passaram-se 3 semanas, veio a primeira prova, sem adaptação nenhuma. Aí a gente precisa voltar na escola e cobrar. Não dá, Renata, pra mãe deixar o filho na escola em fevereiro e voltar em abril. Pra saber como tá. Não dá. Tem que haver. Quando você fala de ser chata, né? Não é que nós vamos incomodar. Não. Mas a gente tem que pensar, a mãe atípica tem que pensar que ela conhece o filho dela. Ela não é especialista em educação. Sim. Ela é especialista no filho dela. Então, se não for ela estar ali, presente, incomodando, sendo chata, cobrando, não vai evoluir. Porque ela tem que contribuir. Por exemplo, uma mudança de medicação. Isso eu lido muito com isso lá no consultório. Sim. A criança mudou de medicação. Às vezes a mãe esquece de avisar até a gente. Aí a criança tá mais sonolenta. Fica ali 1 semana sonolenta sem a escola saber que mudou de medicação. Não, gente. Tem que haver um canal de comunicação. Que seja um caderninho, que seja o WhatsApp já é mais difícil, né? Porque a gente sabe que é complicado. Mas um caderno, sabe, um portfólio para o professor poder anotar. Uma agenda, né? O dia a dia. Exatamente. Né? Tem que haver esse canal de comunicação. Eu falo assim que a escola, a inclusão, não se trata de dar uma chance ou a escola é bonzinha. Não é nada disso. Isso é tudo direito, né? São leis que foram feitas, decretos que foram observados. Então, é uma justiça que tem, né? São direitos que a família, a criança detém e precisa ser colocados em prática. Então, Natácia, vamos falar um pouquinho do último decreto? A gente está finalizando nosso podcast. Eu acredito que o decreto 12773 de dezembro de 2025. Claro, né, gente? Sou mãe típica. Ele traz diversas mudanças, né? Tanto no papel
da escola, a questão de especialização. E é um marco muito recente, né? Que esse decreto traz para nós. Você tá aí, tem o quê? Tem, acho que um mês, né? Que saiu esse decreto. É capaz de ter pessoas da área da educação que ainda nem viram, porque estão de recesso, férias, estão voltando com as surpresas. Sim. Vamos pontuar, Natácia, para você como psicopedagoga, quais são os pontos mais importantes? Por exemplo, o que me chamou a atenção foi nas 180 horas do professor de apoio, né? Eu achei isso, assim, muito interessante. Sim. É claro que no papel é tudo lindo, maravilhoso, mas na prática é diferente. Mas já dá uma esperança pra gente. Já dá com certeza. Na sua visão, quais foram os pontos que mais te chamou a atenção deste decreto que está aí para ser posto em prática em 2026, né? Eu acredito que o estudo de caso, Renata. A formação é importantíssima. Das 180 horas? Das 180 horas. Mas é só a formação básica. É só para o professor de apoio ou tem formação geral? Para o professor de apoio. Apoio. Eu tenho que reler esse pedaço aí. Tá. Agora você me pegou. Mas é obrigatório que o professor de apoio tenha essa formação. Certo. Então, isso para mim também é uma grande... Porque havia algumas situações... Haviam brechas na legislação que permitia que fosse um profissional do ensino médio. Só voltando um pouquinho, Natácia. 180 horas de formação em quê? Em educação inclusiva. São cursos especializados. Ele tem que ser um pedagogo, ele tem que ter qual a formação de base? De base é a licenciatura. Isso. Tá. E aí ele precisa implementar com a formação voltada para essas áreas, né? Que é a área da inclusão, da educação especial. Sim. Então, isso aí já é um grande avanço, porque agora a gente não tem mais a brecha que permite que seja alguém de nível médio. Entendi. Entendeu? Isso era uma grande preocupação. E muita mudança, né? Para melhor, obviamente. Sim. Porque, por exemplo, na realidade local, no nosso município, nós tivemos um concurso para professor de apoio. Teve um processo seletivo para professor de apoio. Sim. Que já, então, assim, o município já estava se adequando à legislação e não permitindo o profissional de nível médio. Então, seria um retrocesso se isso continuasse. Hoje não. Hoje a gente já tem um público, e tanto é que saiu uma chamada há pouco tempo de vários professores. O prefeito ele está convocando esses professores, né? Sim. Então, exige-se ali a formação de nível básico. Eu preciso confirmar se é especificamente apenas licenciatura ou se abre para licenciatura e bacharelado. Essa informação eu não tenho. Então, mas depois, quem estiver nos assistindo e querer saber essas informações que a Natácia está passando, vai estar lá no meu canal do YouTube, nos comentários, né, Natácia? Você deixa lá e o pessoal volta lá e Isso, tem um confere. parecer técnico que eu até imprimi, mas não dei conta de terminar a leitura. Sim. Que também dá para você deixar o link lá. Tá. Esse parecer ele é bem completo, ele tem todas as informações, sabe? Enfim, então essa é um grande avanço, né, quando se fala em formação. Mas a gente também precisa estar atento que isso não resolve os problemas da inclusão. Sim. Porque uma coisa é você fazer um curso de 180 horas online. Outra coisa é você vivenciar a realidade daquele aluno. Com certeza. Na prática, no curso, você não vai ter condições de aprender o que você precisa fazer na prática. Até então, é uma pontinha, né? Mas a prática é que vai... trazer, né, o que eu preciso na minha prática. Porque... Pode continuar. Então, Natácia, você como mãe agora, a gente finaliza nosso podcast, você como mãe, psicopedagoga, para as famílias que estiverem nos escutando, o que você diria para essas famílias nessa volta às aulas, nessa questão da inclusão escolar? Porque é um momento difícil, não é um momento fácil para ambos os lados, né? Família, escola, tem que ter paciência, a gente sabe disso. Então, assim, é muita mudança, é muita coisa que está por vir. As escolas também estão se adaptando para receber essas crianças. E nos próximos episódios a gente vai discutir mais sobre isso também, né, Natácia? Sim. O que você falaria para essa família, para essa mãe que está nos escutando agora? Renata, o Pedro tem 12 anos, a Júlia tem 18. Então, eu já estou em escolas há muito tempo. Sim. E esse ano, desde o ano passado, eu coloquei na minha cabeça uma coisa.
E se eu pudesse dar uma dica, né? Primeiro como mãe, para que as mães não percam a esperança. Né? O Pedro é uma criança que está indo para o 7º ano e ainda não está alfabetizado. Sim. Então, o Pedro não sabe ler nem escrever. Né? Essa é uma luta de muitos anos. Já foi uma angústia. No meu quadro, Dores do Parto, esse vai ser o primeiro assunto. Pessoal, acompanha a Natácia nas redes sociais, Isso o Instagram. Natácia _psicopedagoga. Natácia _psicopedagoga. Vai estar nos comentários também depois lá no vídeo do podcast. Isso, lá eu vou trazer à tona as dores do parto. Sim. E essa angústia em relação à alfabetização do Pedro, ela é de muitos anos, né? E hoje eu vejo que eu não vou perder a esperança. Não vou, né? Eu preciso do otimismo. Porque se eu ficar presa ao que não dá certo, ao que não acontece, eu vou viver de frustração. É verdade. Eu vou viver de tristeza, eu vou viver demasiadamente cansada, exausta. Então, eu preciso fazer a vida do Pedro dar certo. E aí, quando eu trago isso para a questão profissional, o que eu vejo são muitas famílias, infelizmente, desesperadas, exaustas, cansadas e sem esperança. Então, a mensagem que eu deixo aqui hoje é: não percam a esperança. Há sim uma evolução, há sim uma história de uma educação que passa por a escola. Então, vocês não estão sozinhas. As mães não estão sozinhas. Sim. E muitas vezes a gente se fecha. E aí a gente acha que está sozinha. Mas não estamos. Então, eu acho que é isso que eu teria para finalizar. Bom, pessoal, por hoje foi esse o nosso podcast. Volta às aulas de inclusão escolar, que vai acontecer mais episódios ainda lá no meu canal. Não deixe de seguir a Natácia no Instagram. Isso, Natácia _psicopedagoga. Isso, o meu Instagram, maternidade _rara. E o podcast @maternidade atípica, no final com 2 As lá no YouTube. Natácia, agradeço demais a participação, mais uma vez estar aqui conosco, esclarecendo, tirando dúvidas, e até o próximo, Até o próximo, se Deus quiser. Gente, até mais. Tchau, gente.